Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. Bom, como você bem sabe, a taxa Selic subiu para 15%, o que na prática não era uma surpresa, mas estava uma certa indecisão entre 14,75% ou 15%, manutenção ou subida de 0,25%, mas independente de para quanto fosse a taxa Selic, ela está em um patamar estruturalmente muito elevado. E quem souber aproveitar esse momento e as várias oportunidades que ele traz, vai ganhar muito dinheiro. E muitas pessoas dizem que uma inflação tão alta normalmente vem acompanhada de uma inflação muito alta e que na prática esses 15% que você tem de rentabilidade não é uma rentabilidade de fato, é simplesmente uma correção monetária. Porém, a verdade é que não é assim que funciona. O objetivo da Selic não é de fato reduzir a inflação, lógico que se ela estiver alta o objetivo vai ser esse, mas o objetivo da Selic é manter a inflação sob controle. Para você ter uma ideia, hoje a Selic está em 15% e o IPCA está em 5,32%. Ou seja, você tem um ganho real, que seria uma diferença entre taxa de juros e inflação de quase 10%. E dependendo do investimento que você fizer, você vai ter de fato mais de 10% de diferencial de juros, que seria a rentabilidade acima da inflação. Agora, alguns fatos precisam ser expostos. Uma Selic tão alta significa que o próprio Tesouro Direto, ou nesse caso o nosso governo, está se financiando a taxas muito elevadas, o que se reflete naturalmente em um aumento da dívida do nosso país. E nesse caso, o próprio Tesouro Direto se torna uma grande oportunidade para nós investidores. E com a Selic nesse patamar, se torna viável aquela operação chamada de marcação a mercado. Fora isso, você tem hoje uma das maiores oportunidades quando o assunto é investimento em bolsa de valores. Empresas gigantescas estão super descontadas em relação aos seus múltiplos. E os grandes investidores já estão se movimentando. E se você ficar de fora, você vai perder mais um ciclo de alta da bolsa de valores e mais um ciclo que pode te beneficiar na própria renda fixa, que seria por meio da marcação a mercado e também por meio de investimentos simples na renda fixa. E na prática, como que você ganha dinheiro nesse atual cenário? É isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Mas antes, para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já curte o vídeo aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. E eu lembro que eu tenho um grupo de comunicados no WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo você consegue acessar esse grupo. É totalmente gratuito e lá eu mando comunicados, notícias, informações relevantes sobre o mercado financeiro. E antes de eu te mostrar como que você ganha dinheiro com essa Selic estruturalmente alta, eu quero que você entenda como que uma Selic de 15% pode fazer com que você dobre o seu dinheiro em um prazo relativamente curto. E tudo isso sem fazer absolutamente nada. Então, já estando aqui no simulador de juros compostos, vamos imaginar que você tem aí, por exemplo, 10 mil reais para investir. Você faz esse investimento agora a uma taxa de 15% ao ano. Marco, quanto que dá 15% ao ano, só que mensalmente, né? Então, aqui no conversor, a gente coloca aqui, por exemplo, 15% ele já dá 1,1715. Então, vamos colocar aqui 1,17, que seria mais ou menos esse patamar. Não dá para colocar as outras casas decimais. Colocando aqui, então, 5 anos é o prazo que você vai dobrar esse patrimônio. Na verdade, daria 4 anos e um pouquinho mais de 9 meses, né? 11 meses, alguma coisa assim. Então, seria quase 5 anos. Ou seja, a cada 5 anos você dobra o seu capital. E com a taxa Selic nesse patamar, significa que a dívida do nosso país está crescendo, ou seja, está dobrando teoricamente a cada 5 anos, o que é muito ruim para o nosso país. Só que se a gente volta no passado, você vai ver que a taxa Selic já esteve em 20%, já esteve em 30%, 40%, e o país não quebrou. Então, o que acontece é que, de fato, o país não vai quebrar por conta do aumento da dívida. Nesse cenário, o que o país faz é simplesmente uma rolagem de dívida. Ele pega, por exemplo, essa dívida agora, ele não paga, ele emite uma nova dívida e aí simplesmente vai fazendo essa rolagem de dívida, onde ele nunca espera pagar de fato essa dívida. Então, o país não quebra por conta de aumento de dívida, mas fica mais arriscado para investidores estrangeiros, fica mais arriscado para nós investidores investirmos aqui. Então, uma série de coisas acontecem e de fato não é bom para um país emergente ter uma dívida estruturalmente muito alta. Mas se a taxa Selic permanecesse nesse patamar de 15%, ou que você conseguisse essa rentabilidade de 15% ao ano por um período grande aí, né, de 5 anos, você iria dobrar esse capital. Se fosse, por exemplo, 100 mil reais, olha só, você teria aqui 200 mil reais depois de 5 anos. Aí 10 anos ao todo, né? Então você teria mais 5 anos, iria para 400 mil reais, né? Incríveis 400 mil reais totais aqui. Então 100 mil virou 400 mil em 10 anos. Isso aqui realmente é muita coisa. Se a gente compara com uma renda fixa tradicional, né, em períodos mais tranquilos da economia, um 0,7% de taxa de juros, você teria aqui 230. Então seria quase o dobro que você teria simplesmente por ter essa Selic nesse patamar. Então vamos lá, né? Qual que é a primeira forma de você ganhar dinheiro com essa Selic de 15%? A primeira forma é não sendo burro. E me desculpe a palavra, mas é realmente isso. Se você tem, por exemplo, investimento na poupança, hoje você tem um retorno de 0,5% ao mês, mais a TR, que seria a taxa referencial e que no ano fica em torno de 1%. Então você teria de rentabilidade final
quase 7%, nem seria 7%. Ou então seria mais ou menos 7% de rentabilidade no ano investindo na poupança. A gente está falando de uma rentabilidade que beira a inflação, né? Muito próxima do IPCA que nós temos hoje no Brasil, de 5,32. Então o seu diferencial de juros ele é inferior a 2% ao ano. Ou seja, se você investe na poupança, anualmente você está crescendo seu patrimônio, pelo menos considerando essa inflação dos últimos 12 meses, em menos de 2%. Isso considerando o ganho real, depois de descontar a inflação. E com a Selic a 15%, você facilmente teria investimentos que te pagariam 15% de rentabilidade ao ano. Que seja 12%, você consegue ir 13% em LCI, LCA. Então 13% a gente está falando de quase o dobro da rentabilidade da poupança em rentabilidade líquida. E se a gente considerar o ganho real, na poupança você teria mais ou menos ali uns 2% de ganho real em relação ao IPCA, e em um investimento que te pague 13%, você teria um ganho real de 8%. Seria 300% de rentabilidade a mais que você teria de ganho real a mais. O único beneficiário com o seu dinheiro na poupança é o banco, porque você mesmo não ganha dinheiro. E em um ano que a inflação se descontrolar, for para 10, 12%, você perde todo aquele ganho real que você teve anteriormente. Então se você pegar o seu dinheiro, colocar no Tesouro Selic, colocar num CDB de liquidez diário de algum bancão aí, você já teria uma rentabilidade maior, você já estaria com uma rentabilidade superior a isso e você não seria burro nesse caso. Agora, a segunda forma de você ganhar muito dinheiro com a Selic nesse patamar é com uma estratégia relativamente arriscada no mercado, mas esse risco pode ser reduzido a quase zero se você seguir as orientações que eu vou passar aqui. E essa segunda forma se chama marcação a mercado. Eu expliquei isso em detalhes no último vídeo, se você não viu, eu vou deixar um card aqui em cima para você, mas basicamente a marcação a mercado é uma operação que permite com que você, investindo no tesouro pré-fixado ou então no tesouro IPCA e em alguns outros títulos do Tesouro Direto, com exceção do Tesouro Selic, consiga ganhar mais dinheiro do que aquilo que foi contratado anteriormente, vendendo o seu título antes do vencimento. Mas isso não é certo o que vai acontecer. Como eu falei, existe risco. Como foi mencionado, a taxa Selic já esteve em patamares muito maiores, de 20%, de 25%, 30%, 40%. Mas se nós pegarmos os últimos 20 anos aqui do Brasil, você vai ver que a taxa Selic não ultrapassou esse patamar dos 15%. Ela até chegou ali em 14,25%, em patamares muito próximos a isso, mas ela ficou no máximo nesse patamar. Então nós podemos dizer que mesmo com a inflação em 10, 12% que já atingiu no passado, a Selic não ultrapassou os 15%. Então seria improvável que a Selic nesse momento ultrapassasse esse patamar. Ou seja, nós teoricamente já chegamos no topo de um ciclo de subida da Selic. Existe a possibilidade da Selic subir ainda mais? Sim, existe. Se o Brasil fizer muita cagada com relação aos gastos, não conter e pelo contrário aumentar os gastos, se ele arrumar problema com os Estados Unidos ou com a China ou várias coisas na situação geopolítica do nosso país, nós poderíamos sim ver uma Selic superando os 15%. Porém, dado o histórico dos últimos 20 anos, seria improvável que isso ocorresse. O que significa que nós provavelmente chegamos no topo do ciclo de subida da Selic, como eu falei. E quando nós chegamos no ponto máximo da Selic, o que vem depois, mesmo que seja depois de muitos meses ou talvez até ano, seriam cortes na Selic. E como a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, ela basicamente manda em todas as outras taxas, todas as taxas de empréstimos e financiamento e qualquer tipo de concessão de crédito se baseia na taxa Selic. Ou seja, se ela cai, todas as outras taxas caem junto. E na marcação a mercado, nos títulos do Tesouro Direto, você ganha com a queda nas taxas dos títulos. Porque quando a taxa do título cai, você tem um ágio, você tem um ganho no preço unitário do título. O preço dele sobe. E aí você pode vender antecipadamente e ganhar mais do que o contratado. Se você pegou, por exemplo, uma rentabilidade de 13%, de 13,5%, de 14%, você pode, em um ano, na proporção anual, ter uma rentabilidade de 17%, de 20%. Ou até mais do que isso, dependendo de quanto for essa queda de juros. Essa operação, chamada de marcação a mercado, é feita pelos grandes investidores e sempre é feita nesses momentos onde o ciclo de subida já se encerrou. Normalmente é o melhor momento para montar uma posição, mas como eu falei, não é livre de risco. Já estando aqui no site do Tesouro Direto, você consegue ver aqui que nós temos alguns títulos disponíveis. Nós temos aqui o Tesouro Pré-fixado para 2028 e o Tesouro Pré-fixado para 2032. Para 2028, a taxa prometida é de 13,40% e para 2032, 13,67%. Aqui do lado a gente tem o preço unitário, que basicamente é o que se relacionam, Então, se você tem essa taxa subindo, porque ela é marcada a mercado, então ela varia todos os dias, você tem esse preço caindo. Se você tem essa taxa caindo, você tem esse preço subindo, Então, eles são inversamente proporcionais dessa forma. E aí, o que acontece? O título IPCA também funciona do mesmo jeito, Aqui você tem, basicamente, esse preço, que é uma correção da inflação desde uma data anterior, e aqui você tem a taxa fixa do título, essa variação na taxa que causa o efeito de marcação a mercado. Marco, não entendi ainda, então vamos para a prática. Temos aqui o Tesouro IPCA mais 2040 com o IPCA mais 7.
7 nesse momento. Então vamos colocar aqui o Tesouro IPCA mais 2040 nessa calculadora aqui para simular um resgate antecipado e te mostrar quanto que você teria de rentabilidade se um determinado cenário ocorresse, né? Então a data de investimento seria aqui no dia de hoje, 26/6/2025, data de vencimento já gera aqui, vamos colocar um valor aqui de 50 mil reais, por exemplo, supondo que nós colocamos 50 mil reais investidos, ou então um valor mais realista, vamos colocar 10 mil reais aqui. 10 mil reais investidos, a taxa de rentabilidade nesse momento é de 7%, né? Então é IPCA mais 7, não tem taxa de administração nem nada do tipo, temos aqui uma taxa de inflação de mais ou menos uns 5% para comparação, e vamos simular um resgate antecipado daqui a um ano, né? Então daqui a um ano você resgatasse aqui com uma taxa nesse título de IPCA mais 5. O que aconteceria nesse cenário? Que seria super possível, né? IPCA mais 4 também seria possível, mas vamos deixar um IPCA mais 5, seria 2% de queda na taxa fixa do título. Clicando aqui em calcular, se a gente contratou IPCA mais 7, deveria ser algo próximo desse patamar aí. E aqui nós temos 38,06% de rentabilidade líquida nesse período de um ano. Por que seria isso tudo, né? 38,06? Porque você tem esse efeito de marcação a mercado. Você teve basicamente uma queda nessa taxa que gerou um ágio, né? Um ganho em cima desse preço aqui. Quando você vende por um preço. Como eu mencionei antes, eu fiz um vídeo extremamente completo sobre a marcação a mercado que eu vou deixar aqui em cima nos cards, então eu não vou aprofundar muito nessa parte aqui. Se você quiser, vem aqui em cima nos cards e assista esse vídeo. E dependendo de para onde fossem as taxas, né? Se a taxa fosse aqui para 4%, por exemplo, num prazo de 2 anos, né? Então não seria um prazo tão curto assim, seria até possível de acontecer. Você teria uma rentabilidade anual de 30,44%. Isso daqui seria rentabilidade anual, não seria o total de rentabilidade não. Então você teria 30% esse ano, 30% no outro quando você resgatasse antecipadamente. Então você teria um ganho muito expressivo que na divisão dos 2 anos aí seria essa proporção, 30% no ano com investimento de renda fixa. Marco, qual que é o risco da marcação a mercado? Como você mencionou que existe risco. O risco é você comprar esse título e a taxa não cair, ela subir. Se a taxa subir e você resgatar antecipadamente, vai para IPCA mais 8, por exemplo, daqui um ano, o que aconteceria? Você teria uma rentabilidade inferior, né? Então você teria menos 1,60 nesse caso aqui. Se você resgatasse no próximo ano com uma taxa de IPCA mais 8, um título que você comprou IPCA mais 7 para 2040, você teria uma perda financeira referente ao principal. Então você investiu 10 mil, você pegaria R$ 9.829 reais. Então você não teve rentabilidade nenhuma e além disso ainda perdeu dinheiro. Esse é o risco da marcação a mercado. Marco, como que eu diminuo esse risco? Fazendo investimentos em títulos que você poderia levar até o vencimento. Então você, por exemplo, vou investir R$ 2.000, R$ 3.000. Não preciso desse dinheiro. No pior cenário, poderia levar aí por muitos anos esse investimento. Então, tudo bem. Nesse caso, no vencimento, você vai receber o prometido, que foi exatamente a taxa contratada de IPCA mais 7. Fazendo isso, investindo um dinheiro que você de fato não vai precisar no curto prazo, você não tem um risco de fato na marcação a mercado. Você só leva até o vencimento e recebe o prometido. E se você fizer esse movimento estratégico agora de montar essa posição em marcação a mercado, a probabilidade maior é que você ganhe dinheiro nesse curto e médio prazo de 1, 2 anos aí. Agora, a terceira forma de você ganhar dinheiro com essa Selic a 15% seria com a Bolsa de Valores. Para exemplificar isso, no começo do ano saíram algumas notícias bem positivas sobre Banco do Brasil. Nesse caso, com o Banco BTG elevando o preço-alvo de Banco do Brasil no mês de janeiro e em abril a XP elevando o preço-alvo das ações também, né? Então, todo mundo aí com grande otimismo em cima de Banco do Brasil. Tudo isso esperando um resultado bom no primeiro trimestre de 2025. O resultado desse otimismo nas notícias foi que o Banco do Brasil subiu 22% desde o início do ano até a sua máxima ali em 15 de abril. Então, durante os primeiros 3 meses e meio do ano, o Banco do Brasil se valorizou 22%, o que foi bem interessante. Só que quem está no mercado há mais tempo sabe que a mídia é um termômetro inverso. Se ela fala que tá bom, geralmente é para vender. Se ela fala que tá ruim, geralmente é para comprar. E como a mídia estava positiva com relação ao Banco do Brasil, o que se esperava depois, pelo menos dos grandes investidores, era uma queda de Banco do Brasil. Então sim, ele subiu 22% para depois cair 30%. E essa queda ocorreu em menos de 15 dias. E um mês depois, a ação que estava sendo vista como a melhor da Bolsa de Valores acabou sendo vista como a pior empresa da Bolsa de Valores. Nós tivemos aí várias notícias, né? Banco do Brasil é oportunidade ou armadilha de valor. Analistas revisam projeções após primeiro trimestre ruim. Então, um único trimestre ruim da empresa fez ela sair de a melhor empresa da Bolsa para a pior empresa da Bolsa. E aqui a gente consegue ver a data, que é o mês 5, né? Então, nós tivemos aí janeiro, fevereiro, março, abril. No mês de abril ela teve essa queda. No mês de maio, um mês depois, né? Praticamente aí um mês depois, nós tivemos já essa
armadilha de valor, essa notícia saindo muito negativa em relação ao Banco do Brasil. Tivemos uma outra notícia também agora no mês de junho, gestora vê riscos crescentes no Banco do Brasil com inadimplência no agronegócio, uma informação que já era conhecida antes desse resultado do primeiro trimestre. E por que eu digo que a mídia é um termômetro inverso? Porque normalmente os períodos de crise são os períodos de maior oportunidade para os ativos de bolsa de valores. Aqui você consegue ver as ações do Banco do Brasil ao longo do tempo e eu quero mostrar aqui 3 momentos, ou 2 momentos para você. Seriam 3 momentos, na verdade. Então nós temos aqui 2008, onde nós tivemos uma crise. As ações do Banco do Brasil vinham subindo, teve um rally de alta aqui até 2008. Veio a crise, o que aconteceu? As ações saiu aqui de equivalentes R$ 5,30 para R$ 2,50, Então foi uma queda de um pouco mais de 50% referente a esse pico aqui, esse ponto máximo. Depois dessa queda, se você tivesse comprado aqui a R$ 2,50, você teria uma valorização até aqui o patamar de R$ 6,55, ou então, se você vendesse nesse ponto aqui, R$ 5,62, ou seja, mais de 100% de rentabilidade, você dobraria o seu patrimônio, pelo menos o patrimônio investido aqui em Banco do Brasil. Depois, o que nós tivemos? Uma outra crise aqui em 2016, ou finalzinho da crise em 2016, para ser mais exato, 2015 para 2016. Se você tivesse, por exemplo, comprado aqui nesse ponto mínimo aqui, onde a mídia falava que a bolsa não valia a pena, que era cassino, que muitas empresas seriam a pior empresa da bolsa, então tinha essas notícias e todos esses momentos que eu estou mencionando tem essas notícias negativas e geralmente são os momentos de maior oportunidade, onde os ativos estão mais descontados. Só que a verdade é que comprar algo que está caindo requer muita coragem e sabedoria. Então o preço aqui estava em mais ou menos uns R$ 3,80, R$ 3,90 e ele subiu aqui, em coisa de poucos anos, de 2016 até 2019, quase 2020. Então foram aí 3 anos de prazo para as ações do Banco do Brasil atingirem R$ 17,80. A gente está falando aqui de uma valorização de mais ou menos uns R$ 4,00 para mais ou menos uns quase R$ 18,00, Então é uma valorização considerável, Se fosse de 4 para 16 seria 300% de ganho. Então realmente é muita coisa de rentabilidade aqui. E aí depois o que nós tivemos? Uma queda com a crise que nós tivemos também. Caiu aqui novamente, caiu quase 50%, saiu de 17 para mais ou menos R$ 9,00, foi quase 50% de queda. E aí de 9,50, mais ou menos aqui uns R$ 10, subiu aí para recentemente R$ 28,00 e agora está na casa dos R$ 20,00. Então, lógico que esse valor ele nunca vai voltar para os R$ 3,00 de antes, porque o próprio dinheiro ele tem valores diferentes ao longo do tempo. A tendência é que ele perca valor, então R$ 3,00 lá atrás comprava muito mais coisas. Hoje R$ 20,00 talvez não compre o que R$ 3,00 comprava lá atrás. Mas o que eu quero mostrar é que simplesmente esses momentos de pessimismo de mercado geralmente são os melhores momentos para se investir. E olhando aqui nos indicadores de Banco do Brasil, a gente consegue ver que nesse momento ele está com alguns indicadores muito interessantes, muito atrativos. Ele pagou um dividend yield nos últimos 12 meses, que é um percentual em dividendos, de mais de 11%, Então isso daqui é muita coisa. Tem investimento de renda fixa que praticamente não está pagando isso, ou que está pagando isso, mas sem qualquer possibilidade de valorização, coisa que ações possuem. Aqui a gente tem um PL, que é uma relação de preço sobre lucro de 4,97, e é um PL que normalmente ele é bem mais alto do que isso. Isso daqui é um indicador de preço, significa que as ações estão descontadas. E aqui a gente tem o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Digamos que o patrimônio de Banco do Brasil tem um determinado valor e o valor de mercado das ações estão com um desconto, porque se tivesse um PVP de 1, significaria que o patrimônio de Banco do Brasil e o valor de mercado estão iguais. Como aqui está 0,67, significa que o patrimônio de Banco do Brasil vale 33% a mais. Então, se você compra Banco do Brasil, você está comprando todo o patrimônio de Banco do Brasil, teoricamente, na proporção que você está investindo, com um desconto de mais de 30%. Então, sim, isso aqui é uma grande oportunidade. Se você não enxerga desse jeito, infelizmente, você vai deixar mais um ciclo de alta passar. Toda crise tem vencedores e perdedores. Você precisa escolher o seu lado. E o lado vencedor geralmente requer coragem. Agora eu quero que você comenta aqui embaixo a sua opinião a respeito desses investimentos que eu mencionei aqui. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.